Amém, meus amados? Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Mateus capítulo 4. Versículo 1, e esse assunto vai até o versículo 11, mas nós vamos ler somente até o versículo 4, depois podemos só citar. Então, Mateus 4, do 1 ao 4. Diz assim a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Querido Jesus, que seja para a tua glória essa pregação. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Então, irmãos, vamos entender um pouquinho melhor hoje sobre o deserto. O que é o deserto? Como que nós podemos entender a nossa vida quando nós entramos em um deserto, né? Aqui nós lemos o texto da tentação de Jesus. E Jesus foi tentado aonde? No deserto. Então veja só. A palavra deserto no hebraico, ela se pronuncia midbar. E ela representa, espiritualmente falando, né? A palavra deserto, ela representa uma sensação espiritual que é igual à sensação física de estar num deserto. Então veja só, no deserto, se uma pessoa for no deserto, como muitos vão, né, em viagens para o Oriente, então vão lá em Israel e vão no deserto conhecer, principalmente no deserto da Judéia, né? Eu nunca fui, não conheço, mas a gente vê as pessoas falarem que é muito difícil você estar no deserto. Porque no deserto, veja só, agora eu estou falando no deserto físico, material, não no espiritual. O deserto mesmo, a localização deserto, né, desértica, podemos dizer assim, ela é uma zona árida onde não chove. Se chove é raramente lá, né? E ela também não tem vegetação. E o relevo do deserto, ele é todo formado por areia e rochas. Então é um lugar onde você, eu digo você, né, a pessoa que vai lá, passa muito calor, muita sede, passa por dificuldades. Então o deserto é um lugar de dificuldades. E essa sede, né, que a pessoa passa no deserto, porque o calor chega a aproximadamente a 50 graus. Então, a pessoa sempre tem que estar tomando água. Mesmo que não esteja com sede, tem que tomar água, porque senão morre desidratado.
Mas uma pessoa que está no deserto, ela sente muita sede. É natural por causa do calor. E à noite, no deserto, a temperatura é muito fria. Então, de manhã já, né, quando o sol nasce, a temperatura já está lá próxima dos 40, 50 graus. E à noite é muito frio. Então, veja só, a pessoa passa por dificuldades e essa dificuldade, então, além do calor, é sede. E uma coisa que é uma curiosidade aqui agora para você, né? Às vezes a gente vê filmes de pessoas no deserto. Eu falo de filmes porque eu nunca estive lá, então eu nunca vi pessoalmente. Mas a gente sabe que os moradores do deserto, eles se cobrem inteiro, porque tem que se cobrir, porque senão o sol castiga a mesma pele, né? Mas a gente vê assim e às vezes fica pensando, mas se é tão quente, por que eles se cobrem tanto? Veja só, eles usam, né, muitas peças de roupa, uma por cima da outra, lenço na cabeça. E aí a gente diz, mas já está tão quente, por que eles não tiram um pouco, né? Fica de camiseta, como a gente tem o costume de ficar por aqui. Mas se eles não se cobrirem, eles morrem desidratados em aproximadamente 3 minutos. Eu vi essa informação, eu não sei se é real, mas eu acredito que seja. Por quê? Porque desidrata rapidamente. Então a roupa para eles, ela mantém a umidade do corpo, porque então fica suado e aquele suor, então, mantém a umidade, porque senão a pessoa morre, né? Então é por isso que a gente vê assim nos filmes aquelas pessoas num calorão enorme, coberto da cabeça aos pés. Mas é necessário, porque senão morre desidratado, né? Então imagine que no deserto a pessoa passa muita dificuldade. E agora, comparando aquilo que eu falei antes, o deserto espiritual, a pessoa passa as mesmas sensações físicas que no deserto material, físico, que está ali. Por quê? Porque quando a pessoa está num deserto espiritual, ou seja, está sendo provado, ela sente também muita sede. E essa muita sede só pode ser saciada pela palavra de Deus. Então, o deserto, além de calorão, além de sede em demasia, a pessoa também tem solidão. E quando uma pessoa está passando por uma luta, por um deserto, como a gente costuma dizer, né, no meio cristão, às vezes as pessoas dizem, estou passando por um deserto terrível. O que significa isso? Uma dificuldade, uma provação, um problema que está sendo difícil de resolver, é para nós chamado de um deserto. Então, no sentido espiritual, a pessoa também passa solidão, porque pode estar rodeado de pessoas, mas quando está num problema, a pessoa se sente só. Sente muita sede, porque precisa ouvir a voz de Deus, então precisa da palavra que mata a sede. E por isso, então, é um processo muito difícil. E você, com certeza, já passou, né, por alguma coisa assim, que você tenha dito ou pensado, estou num deserto. Agora, veja só. Como nós, então, já sabemos como é que é no deserto, nós vamos entender um pouquinho agora o que acontece quando a gente está no deserto. Olha só, nós lemos aqui, então, o texto a respeito da tentação de Jesus. Vou repetir, o versículo 1 ali diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse Espírito ali está com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, tá? Então algumas pessoas acham que Jesus foi levado para o deserto
por Satanás para ser tentado. Não é verdade. Jesus foi levado pelo próprio Deus para o deserto. Foi levado pelo Espírito Santo. Então aqui, no capítulo 3, versículo 13 ao 17 de Mateus, antes desse texto da tentação de Jesus, nós lemos que Jesus foi batizado. Então, o batismo de Jesus, né? E logo em seguida, então, que ele foi batizado, porque diz ali, quer ver? Coloca o 3,17 para nós, ali, 17. Isso ali fala do batismo de Jesus, né, por João Batista. E no 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Daí no 4:1, no capítulo 4, versículo 1, diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Aqui na minha Bíblia, ao invés de então, como aquela tradução ali, diz a seguir. Então, Jesus foi batizado e em seguida ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para tentar ele, tá? Ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo próprio Deus, pelo Pai. Então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, como ele teve fome, então, depois desses 40 dias e 40 noites, aí chegou Satanás para tentá-lo. Que é uma outra mensagem, eu já preguei aqui sobre a tentação de Jesus. Nós não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, mas você conhece bem, então, que Satanás tentou Jesus para que Jesus transformasse as pedras em pães, pulasse do pináculo e tudo mais, né? Para tentar fazer Jesus pecar, para daí não poder nos salvar. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não ressuscitaria, porque aí a morte teria poder sobre ele. Então, Jesus só ressuscitou porque ele nunca pecou e a morte não tinha poder sobre ele. Então, ele ressuscitou, mas o diabo queria fazer de tudo para que ele não pudesse nos salvar. Mas graças a Deus, Jesus não pecou. Ele não caiu na tentação do inimigo, né? Porque ele respondeu ali na primeira tentação, né? Que o diabo queria que ele transformasse as pedras em pães. Jesus disse o quê? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Jesus falou isso aqui, está escrito, é porque ele conhecia e conhece muito bem as Escrituras, nos dando a direção de que, se nós não conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, nós vamos acabar caindo na tentação do inimigo. Porque é pela palavra que nós lutamos contra o inimigo. Ficou entendido isso, irmãos? Então, Jesus, sendo Jesus, usou a palavra. Nós temos que usar também. E daí um detalhe aqui também, só por curiosidade, que às vezes as pessoas perguntam assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 teve fome. Então as pessoas perguntam, tá, mas Jesus tomou água nesse período de 40 dias? Então a Bíblia não nos relata esse detalhe. Mas, como a Bíblia está falando aqui, teve fome, então não está falando de teve sede. Então, provavelmente, a água Jesus precisava tomar. Ele não comeu. Eu não estou afirmando para vocês, eu estou dizendo provavelmente. A água Jesus tomava, porque ele era e é, né, um ser humano, ele se fez um ser humano igual a nós. E o corpo humano não aguenta ficar sem água, ainda mais num calor de 50 graus. Então, provavelmente, Jesus tenha tomado água e só não tenha comido, né? Mas a Bíblia não nos informa claramente sobre isso, então por isso eu digo provavelmente. Então, veja só,
Jesus foi levado por Deus para o deserto. Às vezes as pessoas, quando estão, nesse deserto, nesse problema, nessa dificuldade, dizem assim: mas por que Deus permitiu que o inimigo me fizesse esse problema, me trouxesse para o deserto? O que as pessoas não entendem é que não é o diabo que leva a pessoa para o deserto, é o próprio Deus. Ele levou Jesus. Ele pode levar qualquer um de nós. E provavelmente você em algum tempo já esteve num deserto, se não está, né? Porque nós tem várias outras coisas aqui que nós poderíamos falar, outras pessoas, mas eu vou falar apenas de 3 coisas aqui. Israel, depois que saiu do Egito, que ficou 430 anos escravos, no Egito, eles saíram do Egito e ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Jesus ficou 40 dias no deserto, mas Israel ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque o número 40, na Bíblia, ele simboliza um período completo de teste, uma provação ou uma preparação. Então pode ser 40 dias, 40 anos, 400 anos. É um período de provação ou preparação. Por quem? Pelo próprio Deus para nós. Então, olha só, Israel ficou 40 anos no deserto. Moisés ficou esses 40 anos junto com o povo lá, É claro que no final, antes de atravessar, chegar na terra prometida, aí já foi com Josué. Mas Moisés passou esses 40 anos com o povo no deserto. E antes, ele já tinha passado 40 anos também no deserto de Midian, antes de Deus ter mandado ele voltar no Egito para libertar o povo. Então Moisés também passou um período de deserto na sua vida muito grande. Jesus passou os 40 dias. No livro de Juízes, fala que o povo de Israel, ele ficou escravo por 40 anos na mão dos filisteus. Aí com o Sansão, Deus levantou o Sansão para libertar eles, Claro que Sansão errou no final e tudo, mas não vamos estar falando sobre isso aqui. Então Sansão ficou 20 anos com o povo de Israel nesse deserto, E depois então Deus usou Sansão para libertar Israel dos filisteus. Então 40 anos eles sofreram nas mãos do inimigo. Também temos aqui um período de 40 anos, quando no sacerdote Eli, o sacerdote Eli, que foi antes do profeta Samuel, Israel também estava num período de 40 anos de sofrimento. Então veja só, o número 40 na Bíblia, ele tem uma relação muito grande com provação, com preparação. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só. Mas Jesus não ficou 40 anos no deserto, ele ficou 40 dias. Claro, por causa que ele precisava terminar o seu ministério, E Jesus pregou por 3 anos e meio. Então Jesus logo foi crucificado depois dos 3 anos e meio. Então ele não ficou 40 anos, mas ele ficou 40 dias no deserto. Para que Deus levou Jesus para o deserto? O próprio pai levando o filho para o deserto, para sofrer privações, para sofrer calor, fome, sede, porque o calor é grande,
onde tinha animais peçonhentos. No deserto tem mais isso ainda, que as pessoas têm que se cuidar muito, porque tem serpente, tem escorpião. Então por que o próprio pai levou o filho amado dele, que antes ali no versículo 17 de Mateus 3, o próprio pai tinha dito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então por que o pai mandou o filho amado dele para o deserto? Justamente para preparar Jesus para começar o seu ministério. Então olha só, Jesus foi batizado por João Batista, em seguida foi para o deserto, o Espírito Santo levou ele para o deserto, e depois que ele saiu desse período de deserto, ele começou o seu ministério. Aí ele começou a pregar, né? Começou a ensinar o povo, ensinar os discípulos. Então foi aí que Jesus começou o seu ministério. Então o próprio Deus levou Jesus para o deserto para prepará-lo. Ai, pastora, mas Jesus precisava de preparação? Claro que sim. Então imagina nós. Se o próprio Jesus precisava, então imagine eu e você, né? Então o que as pessoas às vezes não entendem é que Deus é quem nos leva para o deserto. Ai, mas se eu sirvo a Deus, tudo tem que ser as mil maravilhas. Eu não posso estar em um deserto ou numa provação. Não. Aí é que nós vamos para o deserto, para que Deus nos prepare. Então veja só, Deus, Ele prova, Ele nos prova. O diabo nos tenta, mas Deus nos prova. E Ele nos prova para poder nos usar. Então, para o Pai usar Jesus aqui no seu ministério, antes Jesus teve de ficar nesse deserto por 40 dias e 40 noites, se preparando para começar o ministério. E aí as pessoas acham assim que, aceitei Jesus, tudo agora tem que fluir, tudo certo. Não, você vai ter muito problema, você vai ter muita dificuldade. Mais do que se você não tivesse vindo para Jesus. Por quê? Porque antes você estava na mão do diabo. Ele não precisava fazer nada, você já estava na mão dele. Então você levava a vida de qualquer jeito. Agora que você veio para Jesus, Ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Jesus. Então você vai ser tentado. Mas Deus vai te levar para o deserto para te provar e para te preparar. Ficou entendido isso? Mas eu não vou sair pregando, eu não vou abrir igreja, não importa. A vida cristã precisa de preparação, precisa de prova, precisa de estar preparado para poder viver diante de Deus. Porque viver para Deus, irmãos, não é brincadeira. Porque eu aceitei Jesus, então está tudo bem, sou salvo, a minha vida agora vai ser só coisa boa. Coitado de quem pensa assim. Aí é que vai ser provado. Aí é que tem dificuldade. Só que com um detalhe. Olhe bem, Jesus ficou os 40 dias e 40 noites no deserto, foi tentado pelo diabo, mas venceu e não pecou. Então nós, se estamos no deserto, muitas vezes, tem tempos assim que a gente está num tempo de refrigério. Está tudo tranquilo. Cuidado. Quando está tudo tranquilo, ore mais. Busque mais a Deus. Porque quando a provação vier, ou quando a tentação do inimigo vier, vai vir com tudo. Então, se você está num tempo de que está tudo bem, vigie. Vigie, porque não vai ficar assim por muito tempo. E não sou eu que estou falando. É a Bíblia, né? É o próprio Deus. Então veja só. Jesus venceu, glória a Jesus por isso. Então nós também podemos vencer. Amém? Nós também podemos vencer. Mas vamos entender um pouquinho agora então sobre por que Deus nos leva para o deserto. Sabemos que é para preparar e para provar, né? Para nos fazer crescer na fé.
Mas tem certas coisas que nós precisamos entender sobre esse deserto. Então, um dos detalhes do deserto físico, se a pessoa vai lá no deserto, né? É claro que tem caravanas que vão em caravanas, as pessoas, né? Quando vão visitar Israel. Mas vamos imaginar uma pessoa sozinha lá no deserto. Ela não tem com quem conversar. Porque no deserto não tem vizinho. O deserto é uma imensidão que você olha e não vê o fim, de areia e rocha. Calor. Bicho peçonhento. Terrível. Então, no deserto tem silêncio. Silêncio. Se a pessoa está lá no deserto, ela só vai poder ouvir duas coisas: o som do vento e o som da sua própria respiração, ou da sua própria voz, se ele falar com ele mesmo. Então tem silêncio no deserto. Por quê que isso é importante? Deus nos leva muitas vezes para o deserto, porque Ele quer nos tirar do barulho do mundo, para nós ficarmos em silêncio. Para que silêncio, pastora? Para que nós possamos nos esvaziar das coisas do dia e nos ligarmos só com Deus. Então, o deserto, quando você está passando por uma dificuldade na vida, nesse teu deserto aí, você fica em silêncio. Tem pessoa que não, né? Tem pessoa que aí fala mais, blá, 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 e conta para todo mundo o problema. Mas o que a Bíblia nos orienta é buscar em Deus. Só em Deus. Mais ninguém. Só em Deus. Então, o silêncio do deserto vai fazer você se esvaziar das coisas que você faz o dia a dia, o teu pensamento, as tuas palavras, as tuas conversas. Por quê? Você está com um problema, você vai se reservar. Você vai querer que só Deus te escute. Então, o silêncio do deserto é importante para o nosso crescimento. Então, por isso Deus te leva para o deserto. Deus me leva para o deserto, Deus leva todos nós para o deserto. Por quê? Para nós ouvirmos a voz dEle e não ficarmos nas coisas do dia a dia. Ah, pastora, mas eu tenho que ter as coisas do dia a dia, porque eu não posso deixar de trabalhar. Você pode estar lá trabalhando, mas você vai estar no teu coração, no teu espírito, você vai estar em silêncio. Você vai estar querendo ouvir só a Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Silêncio. Silêncio. Lembrem daquilo que eu falo seguido para vocês. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Fale menos e ouça mais. Outra coisa que o deserto nos possibilita, né, é a dependência total de Deus para tudo. Para tudo. Uma pessoa que está lá no deserto físico, ele depende de Deus para tudo. Para o alimento, para a água. Ele depende de Deus até para a sombra, porque não tem sombra no deserto. O calor é demais. Então ele depende de Deus para tudo. O povo de Israel, por esses 40 anos no deserto, eles dependiam de Deus para tudo. E Deus nunca deixou faltar. Eles pediram carne, Deus mandou codorna em abundância. Eles pediram pão, Deus mandou o maná. Deus sempre estava com eles. Então eles dependiam de Deus, mas mesmo assim eles reclamaram e chamaram o maná de pão vil. Ou seja, já estamos cansados desse pão. Eles estavam falando isso do próprio Jesus, porque Jesus é o maná, o pão dos céus. Então eles estavam reclamando, mas eles dependiam de Deus para tudo. E quando a pessoa está no deserto espiritual, ela depende de Deus para tudo. Por quê? Porque muitas vezes é um problema que não tem ser humano que possa resolver. É só Deus. Entendido, irmãos?
É só Deus. Então, no deserto, nós aprendemos a depender de Deus. Então, por isso, Deus nos leva para o deserto. Nós temos que parar de reclamar e dizer, mas por que Deus me deu esse deserto tão terrível? Ao invés disso, temos que dizer, se Deus me deu, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Então aí a gente aprende a depender só de Deus. Não depende do esposo, não depende da esposa, não depende dos irmãos, não depende do pastor, não depende de ninguém. De Deus. Só de Deus. Então por isso Deus nos leva para o deserto. Para nós aprender a depender só dEle. Para tudo. Para a água, para a comida, para o descanso, para o sono, para levantar, para deitar, para se sentar. Para tudo. Nós temos que depender totalmente de Deus. Então não reclame, aprenda. Outra coisa que o deserto nos ensina, né? Ou seja, Deus nos ensina quando Ele nos leva para o deserto, é a renúncia. Como assim? Nós vamos renunciar às nossas manias, os nossos costumes, e vamos reconhecer que o que importa realmente nessa vida é Deus. Só Ele. Então nós vamos aprender a depender totalmente dEle e vamos aprender que só o que importa é Ele. Ah, pastora, mas como assim só o que importa é Ele, se eu dependo de outras coisas? Ele vai suprir o que você depende, do que você precisa. E lembre bem de uma coisa também que eu gosto sempre de ressaltar. Deus não dá o que nós queremos, Deus dá o que nós precisamos. Amém? Então Deus nos leva para o deserto. E Deus não faz isso porque Ele quer ver a gente sofrer, não. Ele faz isso porque Ele quer que a gente cresça na fé diante dEle. Então tem diferença de alguém que passa pelo deserto, sabendo que é o próprio Deus e não o inimigo que levou ele ou ela para o deserto, daquela pessoa que vai para o deserto, mas não aprende nada e ainda acha que é provação. Ah, porque é coisa do diabo. Que coisa do diabo nada, é o próprio Deus que leva a gente para o deserto, para nos ensinar a viver como verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Então é Deus que nos leva. E se Deus nos leva é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então o deserto vai nos ensinar a renunciar às nossas manias, os nossos antigos costumes, né? E reconhecermos, tudo isso aqui é vão, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui um dia vai acabar. O que importa é se eu estou bem com Deus. Então isso a pessoa aprende quando está passando num deserto. Agora é claro que a pessoa aprende se a pessoa não for insensato. Porque a Bíblia diz que os insensatos ou os tolos não aprendem nunca. Passam pelo deserto, mas é assim como se fosse uma coisa que aconteceu, mas eu não aprendi nada. Então esse é o insensato, né? Outra coisa que Deus nos ensina quando Ele nos leva para o deserto é a oração. Ai, essa oração. A oração, irmãos, tem gente que tem preguiça de orar. Mas se está num deserto, que a coisa está pegando, a pessoa vai buscar a Deus. Vai orar. A não ser que seja um tolo, um insensato, como eu acabei de falar. Mas a pessoa vai querer conversar com Deus. Por quê? Porque ela vai estar se sentindo sozinha, no silêncio lá do deserto, né? Está sozinha. E Deus é o único que está e pode ver o que essa pessoa está passando lá no íntimo do coração. Então a pessoa vai querer orar. Por que às vezes Deus permite luta na nossa vida, permite o deserto? Para a gente buscar Ele em oração. Porque se tiver tudo bem sempre, a pessoa diz, está tudo bem, é porque Deus está contente comigo, então eu posso fazer o que quiser. Não é assim. Deus nos quer mais perto dele sempre, todos os dias.
Então ele nos faz querer orar. Porque tem uma diferença da pessoa que ora. Veja só, a pessoa pode orar, vamos dizer que 15 horas por dia. Orou? Mas será que orou corretamente? Ou orou só para cumprir um horário que foi determinado? Porque a oração verdadeira é quando você quer orar. Não é que você vai lá orar porque o pastor disse que eu tenho que orar, o fulano disse que eu tenho que orar, então eu vou orar, vou cumprir lá, mas toda hora fica assim no relógio, quanto tempo já passou? Então isso não é oração de verdade. A oração é aquela que a pessoa quer orar. Quer. Então no deserto, a pessoa vai querer orar, porque ela vai querer conversar com alguém, porque ela está lá no deserto sozinha, não tem ninguém, não tem vizinho, não tem parente. Lá no deserto físico não tem ninguém. E no deserto espiritual, a pessoa pode estar rodeada de pessoas, mas no íntimo ela está sozinha, então ela vai querer alguém que entenda ela. E quando nós estamos no deserto, a gente diz assim, ninguém me entende. É assim ou não é? Ninguém me entende. Aí vai buscar a Deus, porque Deus é o único que te entende. Quantas foram as vezes que você já falou isso? Ah, ninguém me entende. Deus entende, então vá buscar Ele, que entende. Então a oração é uma das coisas que a pessoa aprende quando ela entra num deserto. Pastora, mas o meu deserto já está durando os 40 anos. Pois continue orando, um dia ele termina. Um dia ele termina. Terminou os 40 dias de tentação de Jesus, terminou os 40 anos de caminhada do povo de Israel no deserto, terminou os 40 anos lá de Moisés, que na realidade Moisés foi um período de 40, depois mais 40, então imagine. Agora veja só como Moisés foi provado a ponto de que Deus usou muito a vida dele. Então quanto mais Deus nos prova, mais Ele nos usa. Amém? Mas é provação, e é de Deus, não é do diabo não. As pessoas têm que parar de colocar a culpa de tudo nas costas do diabo. Não defendo ele, como já falei para vocês. Mas nem tudo é ele que faz. Tem coisa que é Deus que faz para nos acordar. Para dizer, ei, sou eu que estou te balançando para você orar mais, para você buscar mais, para você renunciar ao teu próprio eu. Então é Deus que faz. Outra coisa que Deus nos ensina então, quando Ele nos coloca no deserto, é ter prazer nele. Como assim? Se eu aprendi a orar agora, porque eu estou no deserto, então, porque eu aprendi a orar, eu vou ter prazer em saber que Deus realmente, com toda certeza, está me ouvindo. Então eu vou ter prazer nele. Ele é o meu tudo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio secreto. Por quê? Porque quando eu preciso, eu corro para Deus. Ele é o meu refúgio. Não adianta correr para as pessoas. As pessoas você pode buscar ajuda numa palavra, não é errado. Mas só quem vai poder resolver a tua situação é o próprio Deus. Então a gente vai ter a certeza. Não, eu sei que Deus está me ouvindo. Então eu me alegro, eu tenho prazer, porque Deus sabe que eu existo. Deus sabe que eu existo. Deus sabe meu nome. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Deus sabe tudo sobre mim. Então, eu tenho a certeza de que Deus está me ouvindo. Eu sinto prazer, alegria. Eu me alegro no Senhor. O que a Bíblia fala? A alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa, eu estou olhando para o horário. O que Deus produz em nós quando Ele nos leva para o deserto é fé. Fé. Você está no deserto, Deus vai produzir em você a fé,
A fé vai nascer no teu coração. Por quê? Porque se você ora, você sente prazer porque sabe que Deus está te ouvindo, essa fé vai fazer você ter esperança. Então você tem esperança de que esse deserto um dia vai acabar. Pode durar os 400 anos, mas um dia vai acabar. Ah, pastora, mas se durar 400 anos eu não estou mais aqui. Pois é, mas pode durar a tua vida inteira, é isso que eu quero dizer. Pode durar a vida inteira? Pode. Mas você tem esperança de que lá no céu não vai mais ter deserto. De que lá no céu você vai estar colhendo os frutos da provação que você passou e venceu no nome de Jesus. Amém? Então tem deserto que às vezes é curtinho, é um deserto de um dia, deserto de uma semana, deserto de um mês, de um ano, deserto de 40 anos, como foi os desertos aqui do povo de Israel, de Moisés, pode ser de 40 dias, como foi a tentação de Jesus. Então tem tempos que Deus sabe de quanto tempo nós precisamos para poder nos consertar. Então o deserto é para isso, para nos consertar, para fazer a gente ficar em silêncio, renunciar aos nossos próprios desejos, renunciar ao nosso eu, aprender a orar, aprender a ter prazer em Deus, e nos produz fé. A fé que você tem de que um dia o deserto vai acabar. Faz 40 anos, pastora, já na minha vida. Não desista. Vai que é para ser 41. Vai que é para ser 50. Deus é que sabe. Porque Ele sabe o tempo que nós precisamos para poder mudar. Veja só, como o ser humano é assim, como é que eu vou dizer para vocês? Difícil de lutar. Moisés precisou de 80 anos, gente, para poder ser usado por Deus para tirar o povo do Egito. Como a gente é teimoso, né? Quanto tempo será que você precisa ficar no deserto para se dobrar diante de Deus? Quanto tempo eu preciso? É Deus que sabe, porque Ele conhece o que precisa mudar aqui dentro. Então a gente não tem a resposta do tempo, porque é Deus que sabe o que ainda precisa tirar daqui ou o que ainda precisa colocar aqui. Entendido isso, irmãos? Amém? Muito bem, outra coisa então, é que no deserto você vai ter uma aula diretamente com o próprio Deus. Você vai ter um aprendizado. O que é esse aprendizado? É ter aula diretamente com Jesus. Paulo teve essa aula aqui. E olha como Paulo foi usado, né? Por Deus, pelo Espírito Santo. Como assim? Paulo foi para o deserto, né? Depois da sua conversão, e ficou lá por 3 anos, aprendendo diretamente de Jesus. Como que nós podemos aprender direto de Jesus? Lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, falando com Deus. Ninguém vai aprender se não ouve um professor. A não ser, pastora, mas tem os autodidatas. Claro, não estou falando disso. Tem coisa que você aprende porque você procurou e tal. Mas mesmo assim foi Deus que te deu condição de aprender aquilo. Mas o que eu quero dizer é, se você não for buscar na fonte do melhor professor que existe, que é Jesus, como é que você vai aprender? Né? Então, você tem aula diretamente com o próprio Deus. Aonde? No deserto. Porque no deserto, como está tudo silencioso, você vai ouvir a voz dele. Amém? Outra coisa. No deserto, você vai ser capacitado. Você vai ter uma capacitação. Como assim? Depois de você ter essa aula diretamente com Deus, diretamente com o Senhor, você vai estar, vamos dizer assim, que apto, formado, para assumir o que Deus deseja de você.
Então imagine alguém que estudou por anos, fez várias faculdades, fez mestrado, doutorado e tudo que existe por aí. Ele vai estar capacitado naquela área que ele estudou. Então, quando nós buscamos ao Senhor e a sua vontade, tendo essa aula diretamente com Ele, que é a palavra, nós vamos estar também capacitados para assumir o que Ele deseja de nós. O que Ele deseja de nós, irmãos? Olha só, quando nós chegarmos diante do Senhor, e cada um vai chegar, né? Deus vai perguntar para nós: o que nós fizemos? Quantas almas nós ganhamos? O que você fez? Você fez a minha vontade? Nós até já fizemos um teatro aqui uma vez, de que a pessoa chega diante de Deus e Deus diz: fulano, onde é que estão as 1.450 almas que eu entreguei nas tuas mãos para você ganhar? E a pessoa vai dizer: mas eu não era pastor, eu não era pregador, eu era motorista, eu era, sei lá, carpinteiro. E aí Deus vai dizer: mas eu não te fiz para isso, eu te fiz para cumprir a minha vontade. E qual é a vontade de Deus para você? Você sabe? Você sabe qual é a vontade de Deus para que você realize nessa vida? Será que você está no lugar certo? E com essa capacitação, então, recebendo aula diretamente de Jesus, você vai saber se você está no lugar certo. Então, se você nasceu para ser uma dona de casa, criar teus filhos, amém, glória a Deus, está fazendo o que Deus planejou para você. Mas se você nasceu para ser um pregador do Evangelho e não está pregando, Deus vai exigir lá no dia do juízo. E daí? Então, a capacitação, Deus vai nos dar condições de assumir o que Ele deseja. Pastora, mas a gente sabe o que é que Deus quer de nós? Claro que sabe, Deus nos faz sentir. Eu não gosto de falar de mim, como eu sempre digo para vocês, mas tratando dessa área aqui, eu sei que se eu não ensinar a palavra de Deus, ai de mim, porque é o que eu sei fazer. Então eu quero cumprir a vontade de Deus. O que você tem feito? A vontade de Deus ou a tua vontade? E Deus pode estar fazendo você ficar nesse deserto, de repente, por anos, para você reconhecer que você não está fazendo a vontade dEle, está fazendo a tua, mas Ele quer que você faça a dEle. Entendido isso, meus amados? Então, entenda isso. E por fim, então, para nós terminarmos essa palavra, porque já está passando do horário, só para te dizer assim: o deserto é doloroso, dói, machuca, mas vai te trazer a vitória. Então não questione, assuma o teu deserto. Como assim, pastora? Passe pelo deserto dando glória a Deus. Tem até um hino que diz, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem é que conhece esse hino? Então, não questione Deus. Ao invés de você dizer: por que, Senhor, que eu estou passando por tudo isso? Diga assim para Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu mude? Me mostre e me ajude a mudar. Amém, meus irmãos? Mas não pense que o deserto é fácil. Não é fácil. Mas se Jesus está do nosso lado, o deserto fica possível de atravessar. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?